Olá pessoal, vamos hoje falar de isolamento acústico, tá? Nossa aula 2 do item de conforto, tá? O que é som? Som é originado da variação de pressão por causa da vibração mecânica em forma de ondas, ou seja, o som é o resultado de efeitos mecânicos que são geradas através de ondas sonoras, tá? Essas vibrações mecânicas das partículas ou das moléculas do meio em que ele se propaga, tá? Os sons desagradáveis são considerados ruídos, tá? Podem ser através de impacto, né, que são energias mecânicas de curta duração, gerando ruídos também de curta duração, e os sons aéreos que se propagam através do ar. Tá? O som tem, tecnicamente, como suas características, a frequência, o comprimento da onda, o período, a intensidade ou volume do som e a sua amplitude. Vamos aqui identificá-las, ou seja, amplitude é essa altura de propagação da onda no eixo Y, no eixo vertical, né, do gráfico. Os sons de alta frequência, observe que o comprimento da onda é curto, né, enquanto que os de baixa frequência, o comprimento da onda é longo. E o tempo é o tempo do ciclo de cada movimento desta onda. O desempenho acústico de um material é medido através da sua capacidade de absorção, transmissão ou reflexão dessas ondas sonoras. Tá? A absorção define o quanto essa onda será refletida e parte absorvida. A transmissão é aquela quantidade de som que atravessa o meio ou a parede que nós estamos estudando para fazer o isolamento acústico. E a reflexão vai depender muito da geometria desse material e da sua capacidade de absorção. Tá? Então, entre os materiais, nós temos os isolantes, os refletores, os difusores e os absorventes. Os isolantes, que visam a transferência do ruído de um ambiente para o outro, constituído por materiais densos, sólidos. Os refletores propagam o som pelo ambiente. Eles normalmente são de superfície lisa. E os difusores refletem o som em ressonância e de maneira difusa, ou seja, em vários ângulos. E os absorventes impedem a passagem do som para outro ambiente, absorvem a reverberação e o eco, né, do som, que é a sua reflexão. Eles são materiais mais leves e de baixa densidade. Então, está aí um exemplo de difusor. Observe que eles são várias superfícies em ângulos, em direções, que a onda sonora vai bater e vai sair em diversas direções. Normalmente, eles são em espuma de poliuretano, revestida com algum material melamínico. Tá? O som ocorre muito por vibração também em tubulações de água. São ruídos desagradáveis em tubulações de esgoto ou de água. Por isso, inclusive, nas instalações de água são instaladas os tubos de ventilação, porque a ventilação na tubulação evita que haja um conflito entre o direcionamento do fluido do esgoto líquido e o sentido contrário do ar, que
que quer subir o tubo, porque os tubos, as tubulações, são sempre inclinação no sentido da direção da água, do fluxo do líquido, seja ele esgoto ou água. E o ar, consequentemente, está na direção contrária, e quer subir por ele ser mais leve. Então, esse contrafluxo de ar e de fluido líquido é que produz ruídos desagradáveis, além dos próprios ruídos que são oriundos do próprio fluxo do fluido líquido. Esses materiais utilizados, essas mantas, e aí temos uma imagem aqui abaixo, que representando a posição do piso, contrapiso, a manta abaixo do contrapiso e a laje estrutural. Tá? Essas mantas são de poliuretano, porque elas apresentam melhor desempenho. Tá? Aqui está um exemplo de isolamento acústico do telhado, visto que a cobertura é a região, principalmente em construções baixas, de grande importância para a questão do isolamento acústico. Então veja que há uma energia sonora incidente aqui nessa cor vermelha. Parte dessas ondas são refletidas, tá? E outra parte é transmitida. A diferença entre o que foi emitido, o refletido e o transmitido será convertido em energia de vibração, né? Energia mecânica de vibração. Então esse é o fenômeno que a gente está trabalhando. Um exemplo em fachadas, em paredes, fachadas de edificações, é o uso do porcelanato. Mas aí vamos observar um detalhe. A propriedade do porcelanato, quando assentado sob argamassa, ele tem um grande desempenho em sons de alta frequência, aqueles mais agudos. Mas esse mesmo material, porcelanato assentado sob argamassa, ele não tem bom desempenho em sons de baixa frequência, os graves. Tá? Então é aí que é importante o estudo das propriedades de cada material. Tá? As espumas, as telhas sanduíches, que são esse misto, né? Ou seja, de duas lâminas e o poliestireno no centro, que é o isopor, tá? É um excelente material indicado para esse tipo de uso. A absorção do som pode ser feita também por lãs, espumas, tecidos, a lã de vidro no interior de parede com fechamento em placas de gesso, como mostra a figura, e lãs e mantas são empregadas no preenchimento dessas paredes nos espaços entre forros e nos pisos flutuantes, no caso aí das estruturas steel frame, wood frame e drywall. Aí são as normas técnicas do tema, tá? Bons estudos para vocês.